E se existisse um segredo da mente humana, sabe? Algo poderoso, mas que quase ninguém usa e que pudesse simplesmente mudar tudo. Hoje a gente vai mergulhar num princípio que conecta o que se acredita com o que se manifesta na vida. É como uma lei mental que, quando a gente entende, pode reescrever nosso destino. Olha, essa frase, que parece tão simples, é a chave de tudo. E não estamos falando de pensamento positivo superficial. Estamos falando de um código invisível que rege a nossa realidade. Um código que está operando agora mesmo, quer a gente perceba ou não, e que conecta a identidade que assumimos por dentro com o que o universo materializa aqui fora. Esse princípio foi revelado há mais de um século por Napoleon Hill, o autor do clássico Pense e Enriqueça. E o mais fascinante é que a neurociência moderna só agora está começando a provar cientificamente o que Hill descobriu só com observação. A nossa mente é, de fato, a grande fábrica da nossa realidade. Só que tem um porém, e é um porém gigante. Sem perceber, a maioria das pessoas usa esse poder contra si mesma. Elas fingem, ou melhor, agem como se fossem incapazes, derrotadas, limitadas. Repetem essa história interna com tanta convicção, mas tanta convicção, que o universo, que é como um espelho, só confirma essa identidade que elas já aceitaram como verdade. Para a gente entender a profundidade disso, a gente precisa voltar lá na origem. A credibilidade toda desse conceito não vem de uma ideia nova, não. Vem de uma das maiores investigações sobre o sucesso que já foram feitas. Tudo começou lá em 1908, num encontro que mudou tudo. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época, deu uma missão para um jovem jornalista, Napoleon Hill, passar 20 anos estudando as pessoas de maior sucesso para descobrir o que elas tinham em comum. Hill topou o desafio e o resultado mudou a história do desenvolvimento pessoal para sempre. E aqui está o pulo do gato. A grande descoberta de Hill não foi sobre sorte ou só sobre trabalhar duro. O padrão que conectava todos esses gigantes da indústria era puramente mental. Eles não só desejavam sucesso, eles assumiam a identidade de pessoas bem-sucedidas muito antes de os resultados aparecerem. Eles agiam como se a vitória já fosse um fato. E isso, gente, é basicamente um hack para o nosso cérebro. A ciência hoje mostra que o cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real e uma que foi imaginada com muita emoção. Quando alguém visualiza e sente o sucesso com convicção, o cérebro ativa as mesmíssimas redes neurais, como se aquilo já estivesse acontecendo. Ele começa a se reconfigurar de dentro para fora. E olha que interessante, essa ideia moderna, na verdade, ecoa uma sabedoria muito, muito antiga. A noção de que nossa imaginação interna molda quem a gente se torna tem raízes profundas, mostrando que isso é um princípio fundamental da experiência humana. Ok, mas se esse poder todo é tão acessível, por que a gente não vê mais gente usando isso para construir a vida que sonha? A resposta está num obstáculo silencioso, que opera bem aqui, dentro da nossa mente. E esse inimigo é a autossabotagem mental. Não se trata de fraqueza, viu? É, na verdade, uma aplicação errada de uma ferramenta super poderosa. É como ter uma fé invertida, acreditar com toda a força na derrota. É usar a imaginação e a emoção para se convencer de que o fracasso é o destino. E esses códigos se manifestam naquelas frases que parecem inofensivas, que a gente repete mentalmente. Ah, isso não é para mim, eu não consigo, nasci para sofrer. Cada uma dessas afirmações funciona como um comando direto para a mente subconsciente, programando ela para construir uma realidade que seja exatamente igual a essas crenças. Mas a boa notícia é que aquilo que foi programado pode ser reprogramado. A análise de Napoleon Hill não parou no problema. Ela revelou uma estrutura bem clara, com 3 pilares, para a gente superar essa autossabotagem e construir conscientemente uma nova realidade. Esses 3 pilares são: primeiro, um desejo ardente, que é uma convicção tão forte que não sobra espaço para dúvida. Segundo, a mudança de paradigma, o trabalho de fato, consciente, de trocar as crenças antigas por novas. E o terceiro, a aliança mastermind, o poder de se conectar com pessoas que fortalecem essa nova visão. E para ver isso na prática, não tem exemplo melhor do que a história do Bob Proctor. Ele se tornou um dos maiores mentores de mentalidade do mundo, mas começou sua jornada numa situação bem difícil. O Proctor estava cheio de dívidas, preso numa mentalidade de escassez total. Aí, quando ele descobriu os ensinamentos de Hill, ele começou a fingir com fé. Ele mudou conscientemente sua identidade por dentro. Começou a falar e agir como a pessoa próspera que ele queria ser, mesmo quando a conta bancária dizia o contrário. Essa mudança de paradigma foi o que deu a partida para ele construir um verdadeiro império. Então tá, como é que a gente aplica isso de forma prática?
A teoria só vira resultado através da prática, de um ritual diário que pode ser bem simples, mas é muito poderoso. A prática pode ser dividida em 3 momentos bem simples. De manhã, tirar 5 minutinhos para sentir e declarar essa nova realidade. Durante o dia, tomar decisões a partir dessa nova identidade. E à noite, antes de dormir, reforçar essa visão de novo. É a consistência que cria a mágica. E para esse ritual funcionar de verdade, 3 elementos são cruciais. Primeiro, clareza. É preciso dar ordens específicas para a mente. Segundo, emoção. O sentimento é a linguagem que o subconsciente entende. E terceiro, repetição. É a constância que fortalece os novos caminhos neurais e transforma um pensamento num padrão automático. E tudo isso nos leva ao princípio fundamental que sustenta essa filosofia toda. Uma verdade que parece sutil, mas que é extremamente poderosa sobre como a manifestação realmente funciona. É aqui que está o segredo. O universo não responde a desejos vagos. Ele responde à vibração dominante de uma pessoa. E essa vibração é definida pela identidade que ela assume. Se a identidade é de escassez, a vida vai trazer mais escassez. Se a identidade é de abundância, a realidade vai se alinhar com isso. Napoleão Hill resumiu isso perfeitamente. A chave é a harmonia mental. Não se trata de lutar contra a realidade, mas de se alinhar por dentro com a realidade que se deseja. Aí, o mundo exterior começa a entrar em sintonia com essa nova frequência. Sendo assim, a realidade de hoje não é uma sentença final. É só um reflexo. É um espelho da identidade que foi transmitida até agora. E a parte mais poderosa disso tudo é que se a identidade pode ser escolhida, a realidade pode ser transformada. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A mudança não começa amanhã ou quando as coisas melhorarem. Ela começa agora, com a escolha consciente da identidade que se decide projetar para o mundo. Então a pergunta é: que identidade a sua mente está transmitindo hoje?